Oi pessoal, tudo bem? Então vamos lá, para a gente começar então com as nossas ferramentas de recorte, as duas ferramentas que a gente vai ver agora são ferramentas de seleção automatizadas, tá? Essas ferramentas de seleção automatizadas, elas não são inúteis como algumas pessoas pensam. Às vezes as pessoas falam sobre a varinha mágica com um pouco de desdenho, porque ela cria essas seleções horrorosas, né? Com seleções feitas de uma maneira muito feia. Geralmente a varinha mágica, ou então essa laço tool, né, a ferramenta laço de seleção, elas criam seleções ruins porque as pessoas aplicam essas ferramentas em lugares que elas não deveriam. Então, cada ferramenta de seleção tem a sua serventia, tem o seu uso. Então, eu vou mostrar para vocês hoje como a gente pode fazer a seleção, usar a varinha mágica para fazer uma boa seleção, uma seleção bastante competente e uma seleção bastante precisa, dependendo da imagem. Então, você tem que analisar a imagem que você está utilizando e aí sim selecionar a ferramenta correta. Também depois eu vou ensinar o uso da ferramenta laço, que está aqui do lado de uma outra imagem. Essas imagens estão disponíveis para vocês no Class, né, que é da minha disciplina, ou num link que eu vou deixar em algum lugar para vocês poderem ver. Bom, enfim, aí o que acontece? Aqui do lado, então eu tenho as ferramentas de seleção. Essas duas que estão aqui em cima, a ferramenta de aqui tem a primeira ferramentinha que a gente já tinha visto, que é a ferramenta de mover. Então aqui eu já criei meu fundo, já não está com cadeadinho, você dá dois cliques nele e dá OK, muda o nome para fundo. Então você já pode perceber que eu consigo mexer no meu fundo aqui sem nenhum problema. Aqui embaixo tem uma ferramenta de seleção retangular. Essa ferramenta de seleção retangular, se eu clicar e segurar, ele faz um quadrado, um retângulo, faz da maneira que eu quiser. Se eu segurar o Shift, ele fica em proporção, tá vendo? Ele fica um quadrado perfeito. Tá? E se eu soltar de volta, e aí ele faz ela ainda é um retângulo, mas não tem proporção perfeita. Beleza. Se eu quiser adicionar uma seleção, vamos supor que eu estou fazendo uma seleção de objetos quadrados que eu consiga fazer assim, mas eu tenho um outro objeto que eu quero selecionar aqui. Vamos dizer que eu quero selecionar mais ou menos a minha Estátua da Liberdade, mas só com quadrados, né? Então eu vou clicar e segurar aqui, aí eu seguro o Shift, ó, e vou adicionando seleção, ó, tá vendo? Aí eu vou selecionar até aqui, ó, faltou um pedacinho do lado de cá, segura o Shift, ó, tá vendo? Aí agora eu vou adicionar esse outro pedacinho que tá aqui, tudo segurando o Shift, ele vai criando nova seleção, vai adicionando seleção por causa desse Shift que eu estou segurando, ó, tá vendo? Só segurando o Shift ele vai adicionando seleção. Nesse adicionar seleção, aí ele vai criar uma seleção toda baseada em retângulos. Se eu quiser excluir da seleção, eu também posso, é só segurar o Alt. Tá vendo que ele põe um menos ali? Ó? Então, eu não quero, eu selecionei muita área aqui, então eu não quero essa área. Você tira com o Alt clicado, então tirou a seleção de lá. Então aqui foi muita seleção também, então eu tiro usando o Alt, tá vendo? Eu consigo tirar um pouco da seleção que eu fiz usando o Alt. Então só para vocês entenderem que tem o uso dessa ferramenta quadrada. Se eu quero desfazer a seleção, tem duas maneiras. Ou eu vou em Select, Deselect, que é Ctrl D ou Command D, dependendo do computador que você tiver, se for Mac ou se for Windows. Então, Select, Deselect, ou então eu dou um cliquezinho fora e ele já tira a seleção. Cuidado que às vezes você está fazendo uma seleção e vai pintar alguma coisa, você faz uma seleção bem pequenininha assim, ó. Tá vendo? Ó? Olha só, um quadradinho de nada aqui, você está muito próximo da imagem e aí você não vê que aquela parte lá está selecionada. Aí você vai tentar pintar alguma coisa aqui, né? Vai pegar o brush, vai tentar pintar alguma coisa aqui e não consegue pintar porque na verdade tem uma seleção feita lá. Isso é um problema. Então, se você não está conseguindo pintar, verifica se uma dessas coisas que você não, por que você não está conseguindo, é porque você tem uma seleção pequenininha ativada. Então, você vai dar um selecionar, desselecionar, desfaz todas as seleções. Se você clicar e segurar, repara que no Photoshop ele tem uma setinha bem do ladinho da ferramenta, tá vendo? Se você clicar e segurar, ele mostra outras opções de seleção. Uma delas é a elíptica, né? Então, o mesmo funcionamento da quadrada, eu posso adicionar, posso remover, né? Mas é com um formato elíptico. E aí, se você... Aqui eu tenho uma seleção de uma única linha, então é uma seleção que eu não tenho como clicar e segurar e fazer. Não é clicar e segurar, é só clicar. Se eu clico, ele seleciona uma única linha. Tá vendo? Uma única linha de um pixel. Tá vendo? Eu nem estou conseguindo ver a seleção aqui porque ela está muito, muito, muito pequenininha. Eu tenho que chegar bem pertinho para ver. E eu tenho também a seleção de coluna simples. Então, de uma única linha, também tem de uma única coluna. É só dar um clique, ele seleciona uma única coluna. Às vezes você quer fazer textura, isso aqui é um pouco, isso acaba sendo utilizado.
mas é uma ferramenta que a gente tem aqui. Então vou voltar aqui na ferramenta de seleção retangular, só para a gente não perder essa seleção que está aqui, e não ficar com uma ferramenta que eu não uso sempre. Eu acabo usando a ferramenta de seleção retangular com mais frequência do que as outras que eu estou acostumado. Bom, então aqui, a segunda ferramenta que nós temos aqui é a laço e a terceira é a varinha mágica. A ferramenta laço, ela é uma ferramenta de seleção à mão livre. Aqui eu separei uma foto que daria para ser utilizado a ferramenta laço. Né? Você utilizaria a ferramenta laço para fazer essa seleção justamente porque você tem um fundo aqui que pode ser feito com a laço, porque é um fundo bastante complexo, desconstruído, né? A verdade é que o objeto é bastante complexo, bastante arranhado, tem bastante ranhura. Então ele é fácil de você selecionar e as pessoas que vão ver a foto final, o recorte final, não vão saber exatamente aonde termina e onde começa a montanha. Então você poderia selecionar. A ferramenta laço, ela é uma ferramenta de seleção à mão livre. Então o funcionamento dela é basicamente o seguinte: eu clico e seguro e o desenho que eu fizer se torna uma seleção. Basicamente é isso que acontece. Tá? Então, se eu clicar uma vez fora, ele desfaz a seleção. Então, se por exemplo, eu estou fazendo a seleção bonitinho por aqui, fazendo um desenho, eu estou indo, está super perfeito, legal, daí eu dou uma errada. Como é que eu faço para retornar? Não tem como, porque a hora que eu soltar, ele passa uma linha para fechar e fazer a seleção. Então, eu teria que voltar tudo. Então, é uma seleção de difícil trabalho se você não tem muita experiência, tá? Então, se você tem bastante experiência, é uma ferramenta que você acaba utilizando, por exemplo, nesse tipo de superfície com bastante ranhura. Eu vou mostrar para vocês como é que eu me utilizaria dessa seleção. Vocês estão vendo que meu cursor se transformou numa mãozinha? Isso é uma das coisas boas do Photoshop. Quando eu me aproximo demais da imagem, se eu segurar a barra, ele transforma nessa mãozinha. E aí essa mãozinha, eu clicando e segurando, ele faz com que eu possa navegar pela minha imagem. Tá vendo? Então eu clico seguro e aí navega a minha imagem. Beleza? Aí é importante que vocês, então aqui, por exemplo, na ferramenta laço, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um desenho em volta da minha montanha. Então é para isso que ela serve. Ó. Então o que eu vou fazer aqui? Vou fazer um desenho em volta da minha montanha. Tá vendo como tem muita ranhurinha aqui? Ó? Essas ranhurinhas, a pessoa que está vendo a imagem, ela não tem como saber que aquela imagem ela é assim. Então se eu fosse fazer um desenho dessa ranhurinha aqui na minha ferramenta laço, eu poderia ir fazendo isso devagarzinho aqui, ó, e ninguém saberia, por exemplo, exatamente onde começa, onde termina a montanha. Então você pode ir fazendo, contornando o seu objeto devagarzinho para você fazer. Se você errar, depois você pode voltar. Tá vendo ali? Eu errei, aí você pode voltar. Esse é o problema da ferramenta laço. Eu não teria como voltar ela, mas aqui, enfim, só para vocês verem como é que é o funcionamento disso. Eu quero terminar a seleção? Então tá bom, então posso terminar a seleção. Eu posso clicar e segurar, por exemplo, e aí aperto a barra de espaço, a mãozinha, tá vendo? Aí eu posso continuar a minha seleção, vir aqui, aí voltar ao começo lá, só para vocês entenderem o que eu fiz. Ainda fiz um negócio errado aqui, tá vendo? Segurando o Shift, eu posso adicionar a seleção na ferramenta laço, tá vendo? Eu vou lá e faço um lacinho em volta daquela ferramenta e adiciono naquela seleção. Se eu quero tirar seleção daquilo que eu fiz, por exemplo, eu quero acrescentar aqui que eu errei, né? Então pego o laço, acrescento aqui aonde eu tinha errado, maravilha. Não, mas aqui eu fui muito para dentro, eu quero remover, eu quero deixar a seleção um pouco mais para dentro. Então seguro o Alt, aí eu passo por ali onde eu tinha errado, onde eu tinha feito mal feito, aí eu consigo alterar, deixar mais bonitinha a minha seleção. Daí eu venho por dentro aqui de volta, pronto. Então, essa seleção agora ficou mais bem feitinha. Então, aqui, por exemplo, eu posso vir por dentro. Então, aqui bonitinho. Venho aqui, termino, fica ótimo. Então, maravilha. E às vezes você faz coisas mais certas, coisas mais erradas. Então, o funcionamento da ferramenta laço é basicamente esse daqui. Então, depois que eu finalizei essa seleção, por exemplo, eu fiz todo o objeto que eu queria fazer. Tá vendo? Eu fiz uma seleção bem porca aqui. Vou dar um Ctrl Z porque eu vou voltar. Então, vou fazer uma seleção aqui, por exemplo, só para vocês entenderem. Eu volto por aqui, terminei aqui. Esse lado aqui, por exemplo, da seleção aqui da montanha, eu terminei. Tá vendo como, por exemplo, aqui fica bastante competente? Porque o que acontece? A pessoa não sabe exatamente como era a montanha. Eu estou recortando aqui, depois eu explico o funcionamento disso, tá?
Tá vendo? Ela não sabe exatamente como era a montanha. Então, quando você olha para a montanha toda arranhadinha, assim, com desenho à mão livre, que parece que até a montanha foi desenhada à mão livre, essa ferramenta tem uma serventia. Então, ela é bastante interessante. Então, a ferramenta laço, ela é bacana nesse sentido. Se eu quiser suavizar a seleção que eu fiz da ferramenta laço, quero que a seleção fique mais suave, né? Então, por exemplo, aqui, se vocês repararem, né, a minha ferramenta está fazendo uma seleção bastante dura. Ah, mas eu quero, por exemplo, que a próxima etapa aqui não seja tão dura, assim, eu quero que seja mais suave. Então vou clicar na ferramenta laço, aí eu posso aumentar esse valor. Esse valor aqui chama suavização. Vou aumentar para um valor mais drástico, por exemplo, para vocês entenderem. Então vou apertar 5 aqui, legal. Então eu já criei uma máscara até ali, aí agora eu vou continuar selecionando aquilo que eu não quero da minha imagem. Então eu vou fazer aqui a seleção com mais calma, fazer devagarzinho, tô fazendo de pertinho, tá vendo? Fica uma seleção bastante bonitinha, porque é um objeto que parece que realmente foi desenhado à mão livre e que fica fácil de você é, fazer uma seleção mais bonita, mais bem acabada, mais orgânica. Porque o problema dessa seleção da montanha é que se você usar a caneta, ela demora demais para você fazer também por causa do ponto, né? Então, já que você vai demorar mesmo, talvez uma seleção mais orgânica, como uma ferramenta laço, seja um aspecto que você possa utilizar, um aspecto interessante que você possa utilizar na sua imagem. Então isso é bem legal. Então eu vou soltar aqui só para ele fazer a seleção, né? Quando eu solto, aí ele faz a seleção, tá vendo? Voltou lá e fez a seleção. Agora eu vou adicionar na minha máscara essa seleção. Então a minha máscara aqui, ó, tudo que está branco aqui está aparecendo, tudo que está preto está invisível. Então eu vou pegar o preto aqui e vou pintar a minha máscara. Para eu pintar com a cor de cima é o Alt Backspace. Então, se eu quiser pintar com a cor que está aqui em cima, é Alt Backspace. Com a cor que está embaixo, é o Command ou Ctrl Backspace. Então, Alt Backspace, pinto com a cor de cima. Tá vendo que agora eu pintei com a cor de cima e não ficou dura a seleção? Ela ficou suave. Essa seleção suave, nessa montanha, não me serve muito, porque fica uma coisa meio esfumaçada e talvez o recorte não fique tão bonito, tá vendo? Fica meio esfumaçado, fica meio irreal, meio falseta. E esse falso não é legal. Montanha é um pouquinho suave, então a suavização tinha que ser feita aqui com 0,5, 1 no máximo, mas a suavização de 5 que eu apliquei tornou a seleção suave demais. Então aqui eu tenho que fazer o controle dessa suavização. Tudo bem? Então essa aqui é a ferramenta laço. Beleza? Aí a próxima ferramenta que eu vou mostrar para vocês vai ser a ferramenta da varinha mágica. A ferramenta da varinha mágica tem algumas outras configurações que a gente pode fazer e aí a gente vai fazer em cima dessa imagem que está aqui. Ok? Valeu, gente. Um abraço.